Graça e paz, irmãos. Hein, Décio? Isso aqui pode subir? Amém. Pelos arranjos do Senhor, eu achava que eu ia começar a falar no domingo que vem, mas eis-nos aqui, Senhor. Se for necessário, a gente fala no domingo antes, né? E eu quero abrir com os irmãos no livro de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 17. E orar com os irmãos mais uma vez. Senhor, te agradecemos mais uma vez por, no primeiro dia da semana, podermos partir o pão em memória do Senhor, esse memorial tão glorioso, que, como lembraram nossos irmãos aqui, nos remete à grata lembrança de que o Senhor vai voltar para buscar a tua propriedade, a propriedade que o Senhor resgatou com o teu próprio sangue. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor nos mantenha nessa fé, que o Senhor nos mantenha nessa perseverança, até aquele dia em que encontraremos contigo pessoalmente. Louvado seja o teu nome. Nos submetemos a ti, Senhor, aqui nesse momento mais uma vez, pedindo o teu encabeçamento, a tua direção para o compartilhar da palavra, que o Senhor nos fale ao coração, que seja a palavra viva, dando testemunho da palavra escrita nos nossos corações. E desde já pedimos que todo levante das trevas, toda perturbação maligna e tudo aquilo que nós mesmos, com a nossa alma, muitas vezes insubmissa, desregrada, podemos produzir, o Senhor faça cair por terra em nome de Jesus. O Senhor tome esse ambiente, tome nossas vidas e nos edifique nessa manhã para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, segundo Crônicas 17 e até o capítulo 19 é o reino de Josafá, o período do reinado de Josafá. Israel teve, os irmãos lembram que Israel começou com um reino único. O primeiro rei de Israel foi Saul. Depois de Saul, quem? Segundo? Davi. Terceiro rei, Salomão. Aí a partir de Salomão, já não é mais um reino único. Não é assim? Infelizmente, por causa do pecado de Salomão, o reino de Israel se divide. Aí a partir daqui, nós temos o reino de Israel, que é o reino do norte, e o reino do sul, que é chamado de reino de Judá. Então, Israel teve 20 reis para cada lado. 20 para Judá, 20 para o reino do norte, incluindo aí uma mulher chamada Atalia, que usurpou o trono por um tempo. Infelizmente, ficou uma história feia a partir do pecado de Salomão. Mas no meio dessas histórias, às vezes feias, às vezes nem sempre bonitas, o Senhor deixou os seus registros para que através desses registros nós fôssemos advertidos, fôssemos edificados, fôssemos alimentados. Então por isso que está aí no meio o período de Josafá, o reinado de Josafá. O nome Josafá significa Jeová é juiz, o Senhor julga. Mesmo que os homens tentem desorganizar tudo, mas há um juiz nos céus e na terra que ele está botando e vai botar a casa em ordem. A casa que nós bagunçamos, ele vai botar em ordem, porque a casa é dele. Nós bagunçamos a casa de Deus, mas ele vai botar a casa dele em ordem. Amém? Então, esse aqui é o
período de Josafá. Antes de ler aqui 2 Crônicas 17, marque aí, por favor. E eu faço questão de ler aqui um versículo antes em Romanos, que é muito conhecido nosso e que é base. Toda vez que a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente cita esse versículo e deve citar, deve ter, mesmo que não cite ele, mas deve ter esse versículo em mente, que é Romanos capítulo 15. Leia, por favor, comigo, lá no Novo Testamento. Mas pode deixar 2 Crônicas 17 marcado aí. Romanos capítulo 15, verso 4. Você pegou aí? Bora fazer sem pressa, porque hoje é pelos arranjos do Senhor que a gente está começando a falar aqui. Então veja, Romanos 15, 4 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Está vendo? O que o Espírito Santo está falando através de Paulo, eu sei que é bem conhecido esse versículo, estou batendo nele. Paulo, nesse tempo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, nós hoje temos a Bíblia compilada, 66 livros, ele não. O que Paulo tinha aqui na mão, o Novo Testamento não estava pronto ainda, não tinham reunido ainda os 27 livros do Novo Testamento. Ele tinha aqui os rolos do Antigo Testamento, que eles chamavam de a lei, os salmos e os profetas. É como os judeus dividem o Antigo Testamento: a lei, os salmos e os profetas. É isso aqui que Paulo tinha na mão, quando ele falou assim: tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, todas as vezes que Paulo, todas as vezes que os irmãos daquela época, todas as vezes que nós hoje nos aproximamos do Antigo Testamento, nós precisamos ter em mente que tudo que Deus deixou registrado ali, tenha sido bonito, tenha sido feio, Deus deixou com um propósito, que é para o nosso ensino. Então não tem nada escrito ali à toa, de Gênesis a Malaquias. E por que a gente sabe que Paulo estava se referindo às Escrituras? Porque está escrito aqui. Não é, quando Paulo escreveu, tudo que outrora foi escrito, não é Platão, Sócrates, não, a filosofia grega, os sábios persas, não. Ele está se referindo às Escrituras do Antigo Testamento. E ele fala aqui, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Paulo não está com o olho em lugar nenhum aqui que não seja na própria Bíblia, no próprio Antigo Testamento. O Novo vai ser formado ainda, essa é uma das cartas, mas o Antigo Testamento já estava formado. Então Paulo, pelo Espírito, está dizendo assim, ó: quando você se aproximar do Antigo Testamento, ele chama das Escrituras, saiba que tudo que está registrado ali tem um propósito. Então, irmão, eu e você, agora, 2023, quando a gente começar a ler a nossa Bíblia, de Gênesis a Malaquias, a gente tem que orar: Senhor, me ensine o que está escrito aqui. E hoje, mais ainda, nós temos um privilégio, porque nós não temos só o Antigo Testamento, nós temos os dois testamentos. Então você tem o ensino do Antigo Testamento, que é confirmado, é explicado, é reforçado pelo Novo Testamento. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então você tem dois testamentos, o Antigo e o Novo, que juntos representam o falar de Deus. Esse livro aqui que você tem na mão é o único livro na face da terra que você pode afirmar que é a palavra de Deus.
E Deus deu essa palavra não para enfeitar nossa estante. Luciano, você está falando isso, parece que aqui tem um bocado de novo convertido. Eu já escutei essa palavra, Luciano, eu sei. Mas Paulo lá em Filipenses disse assim, ó: a mim não me desgosta, e é segurança para vocês que eu fale as mesmas coisas. Paulo não se importava de repetir a palavra, não. Sabe por quê? Porque nós precisamos que a palavra seja repetida para nós. Por que você tem 4 livros? Gênesis, Levítico, não, errou. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Você tem 4. Aí o 5º, Deuteronômio, é repetição da lei. Por que Deus faz isso? Porque a gente é esquecido. Então ele repete a palavra. Quantas vezes você está numa pregação, eu estou numa pregação, estou numa conferência, e o irmão fala uma palavra lá do Arco da Velha. Você ouviu quando era novo convertido, e o Senhor te lembra. Ih, rapaz, é mesmo. O Senhor te fala naquela palavra que você ouviu lá quando você era bebê. Porque essa é a palavra de Deus, esse é o método de Deus. Repete as Escrituras para que nós sejamos formados, consolidados naquilo que Ele está falando. Então, irmãos, eu vou falar disso, se o Senhor me permitir, quando a gente entrar no período de Josafá. Mas já recebo o recado: nós precisamos nos aproximar e nos misturar com a palavra de Deus. Nós precisamos. Deus deu isso aqui para a gente conhecer Ele. E por que é tão necessário falar disso nesse tempo? Porque nós crentes, se fossem os incrédulos, não tinha problema, porque eles estão numa esfera diferente da nossa. Mas nós crentes, é espantoso saber que nós temos desprezado a palavra de Deus. Sabe como é que muito crente lê a Bíblia? Eu vou exemplificar para você, ó. Senhor Jesus, me fale na palavra. Ai, meu Deus, que palavra forte. Hoje em dia tem muito crente que lê a Bíblia assim: Senhor, me fale na palavra. Uma vez eu estava orando de joelho, um irmão do meu lado assim, ele de joelho orando, eu falo assim: Senhor, me fale na palavra. Ele aplica: oh Jesus, obrigado pela sua palavra. Eu era novo convertido, eu não sabia ainda o que aquele irmão estava falando ou fazendo. Depois eu vim descobrir que bobagem aquele irmão estava fazendo. Bobagem. Usar a Bíblia como adivinhação. Não, irmãos, 66 livros de Gênesis a Apocalipse, para você ler de capa a capa, para você ler, para você estudar, para você se misturar, para você memorizar, para você citar. 66 livros para você dia a dia, todo dia ler a Bíblia, um capítulo que seja, e essa palavra vai implodir você. Essa palavra vai varrer o pecado de sua vida. Essa palavra vai fortalecer você. Essa é a palavra de Deus. Nós estamos em 2023, né? Em 2016, tem muito tempo isso já. Essa pesquisa deveria ser atualizada. Bem, já deve ter sido atualizada. Mas veja quanto tempo tem. Em 2016, fizeram uma pesquisa com pastores denominacionais, um número lá que eu não sei quantos. 50% deles, metade deles, nunca tinha lido a Bíblia uma vez pelo menos. Uma vez. Às vezes o irmão ou a irmã tem 50 anos de crente. Quantas vezes, meu irmão, você já leu a Bíblia? Ah, não. Uma vez um me disse assim, ó: porque eu gosto muito de Salmos, eu leio Provérbios, já li Gênesis. Mas de capa a capa, quem já leu?
Aí às vezes a gente fala com todo respeito, Deus sabe que eu não estou falando isso para ofender ninguém. Com todo respeito, isso aqui que eu vou falar. Às vezes nós falamos dos católicos, dos nossos vizinhos, que botam a Bíblia ali aberta, ó, na estante aberta no Salmo 91. A gente fala mal e fazemos a mesma coisa. De enfeite. Não se aproxima, não se mistura, não lê. Deus deu isso aqui, irmão, para a gente conhecer Ele. Então, o incentivo é que nós possamos conhecer a palavra de Deus. Tudo que dantes foi escrito, tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino. Deus tem ensino para nós. Quando nós nos convertemos, nós fomos matriculados na escola de Cristo. Uma das disciplinas dessa história, dessa escola, é a palavra de Deus, é ver Cristo na sua palavra, é ler com oração. Não é você ler como você lê o jornal, não, a revista, não. É você pegou na sua leitura diária: Senhor, vou ler a Bíblia agora, me fale, Senhor, na tua palavra. Eu não estou entendendo nada não, Senhor. Aquela genealogia ali, fulano gerou ciclano que foi para Betano, não estou entendendo nada. O Senhor deixou escrito aqui, eu vou ler, e o Senhor vai me falar na sua palavra. Eu não entendi nada que aquela história que o Senhor pediu para Abraão sacrificar o filho dele. Não entendi nada, Senhor, mas estou lendo, sem entender. E estou recebendo a nutrição da palavra. Quem disse a você que você tem que entender? Não, leia com oração, leia todos os dias a palavra de Deus, se misture. E não faça isso sozinho, não. Aí é na sua leitura diária, mas esteja nas conferências, esteja no grupo caseiro, esteja no meio dos irmãos, nas comunhões, e aprenda a palavra com os irmãos. Deus nos deu uma escola maravilhosa, a igreja. Que você lê a Bíblia, eu leio também, a gente se junta, tem comunhão, um aprende com o outro. Nós somos ensinados. Até nisso o Senhor quebra a nossa individualidade, nosso individualismo. Individualidade a gente tem, mas individualismo é errado. Eu leio a Bíblia sozinho, eu compreendo sozinho, eu estudo sozinho, eu sei sozinho. Mas está no corpo. Você está no corpo de Cristo. Quantas vezes você está numa conferência, numa reunião, partir do pão, você ouve uma palavra, Deus te fala naquela palavra. Muitas vezes. Por quê? Porque isso aqui também não é para a gente se fechar e dizer assim, eu que estudo, eu sei, eu compreendo. Não. Eu tenho minha leitura diária, eu tenho que ter isso. Mas eu tenho também o momento com meus irmãos. Irmão, valorize o grupo caseiro. Valorize as reuniões do grupo caseiro. Tem reunião de oração e tem reunião de exercício dos dons, onde a gente estuda uma palavra, lê um livro da Bíblia. Valorize, porque ali naquele microambiente Deus fala a você e a mim. Valorize, vá orando. Senhor, hoje tem reunião, Senhor, nos abençoe, nos fale ao coração, em nome de Jesus. Já prepare seu espírito desde de manhã. É um incentivo. Sabe por quê? Para que a gente possa aproveitar toda a nutrição, toda a porção de Cristo que o Senhor dispensa nas reuniões da igreja. E especialmente aqui, por causa disso que nós estamos falando, o estudo da palavra, a leitura da palavra, para a gente poder se misturar com essa palavra, crescer nessa palavra. Amém? Feita essa introdução, vamos, por gentileza, voltar ali para Josafá, 2 Crônicas, capítulo 17. Irmãos, a partir de agora, reino dividido, aí vai ter aquela montanha russa, né? Tem rei que foi bom, tem rei que foi ruim, tem rei que agradou ao Senhor, tem rei que desagradou ao Senhor. É assim, fica essa. Mas, repito, o que as escrituras dizem, Deus deixou aí para o nosso ensino. Então, capítulo 17, verso 1 de 2 Crônicas. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá,
que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou os Baalins, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Irmãos, o Senhor deixou registrado aí as atitudes, as ações que cada rei fez, que cada rei tomou. No caso de Josafá, ele está chamando a atenção, em primeiro lugar, para as medidas militares que Josafá tomou. Está vendo? Ele se fortificou. Infelizmente, era um irmão em guerra contra o outro. Era Judá em guerra contra Israel. Irmãos brigando. Isso é o reino de Israel dividido. É irmão brigando com irmão, infelizmente. É irmão de um lado e irmão do outro, em guerra. Que o Senhor nos guarde. Deus nos chamou à paz. E principalmente com nossos irmãos. Imagine se a gente não tiver paz nem com nossos irmãos. Deus tenha misericórdia. Mas aqui o Senhor também está dando a ênfase ao falar dessas medidas que Josafá se pôs guarnições, né? O Senhor também está nos chamando a atenção de que, assim como Josafá, hoje eu e você, nós estamos no meio de uma guerra. E essa guerra, disse Paulo, pelo Espírito Santo, não é contra o sangue e a carne, não é contra as pessoas. Nossa guerra é no mundo espiritual. Você já se converte e já é alistado nessa guerra. Então, quando o Senhor está enfatizando que Josafá tomou várias medidas ali para se proteger, nesse caso contra um inimigo. Infelizmente o inimigo era o reino de Israel, mas era um inimigo. Então o Senhor também está nos chamando a atenção de que nós não podemos viver distraidamente nesse mundo. Nós estamos numa guerra. A guerra já foi vencida, é verdade, no Calvário, na cruz do Calvário. Porém, o inimigo ainda não foi completamente deposto. Ele ainda está aí. A sentença está sendo executada. O juiz já deu a sentença, mas tem um prazo de execução. Então nós, eu e você, os crentes em Cristo, as pessoas que não são crentes não, porque elas ainda não têm os olhos abertos, não vieram para Cristo ainda, elas ainda estão debaixo da influência das trevas. Mas eu e você que já estamos em Cristo, nós estamos nessa guerra, e essa guerra é para nos influenciar a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Então o crente precisa saber que ele está no meio de uma guerra. Essa guerra não acabou. Então, a todo momento ele tem que estar, inclusive alguns irmãos sabiamente enfatizam isso. A gente geralmente diz assim, ó, orai e vigiai, não é assim? O Senhor falou o inverso. O Senhor falou, vigiai e orai. Todo crente, eu e você, nós precisamos viver nesse mundo, viver na família, viver no trabalho, viver aqui, sabendo que há uma guerra em curso e o inimigo está pronto para nos atacar. Está pronto para nos atacar. Nessa guerra, irmãos, marque aí capítulo 17. Vamos ler lá, por favor, a primeira carta de Pedro. Rogério até falou sobre esse versículo, não foi? Salvo engano. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro
capítulo 5, verso 8. Pode deixar marcado Crônicas 17, que a gente vai voltar a ler. Mas 1 Pedro 5,8 diz assim, sede sóbrios e vigilantes. A advertência das Escrituras. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele não está parado, ele está andando. Anda em derredor. Lembra quando lá no livro de Jó, o Senhor deixou aquele registro ali, que aconteceu no mundo espiritual. Se o Senhor não tivesse registrado, ninguém ia saber daquela conversa. O Senhor deixou registrado para o nosso ensino. Diz que num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, veio Satanás entre eles. Aí o Senhor pergunta assim: de onde você está vindo, Satanás? Será que o Senhor não sabia? O Senhor sabia, mas deixou a pergunta para a gente ouvir e ouvir a resposta. Tudo registrado ali. De onde vens, Satanás? Aí ele fala assim, de rodear a terra e de passear por ela. Anda em derredor. É Pedro aqui. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tem um objetivo. O inimigo não está andando à toa. Ele está procurando uma brecha. Ele está procurando uma oportunidade. Então, por isso que Pedro, pelo Espírito Santo, lá diz assim, sede sóbrios e vigilantes. É uma parte que é nossa. Ninguém pode ser vigilante por mim. Eu tenho que ser vigilante. Eu tenho que ser sóbrio. E Pedro, pelo Espírito, está dizendo aí como é que você resiste nessa guerra. Como é? A continuação do versículo. Resisti-lhe firmes na fé. Está vendo? Essa guerra, nosso irmão Ernie falou muito sabiamente uma vez, falando para nós sobre Efésios 5. Essa guerra, irmãos, ela não é, vou marcar aqui. Essa guerra, ela não é para a gente pegar em arma e atacar o inimigo, não. Se você for olhar a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, poucos itens daquela armadura são armas de ataque. Concorda comigo? O que é que você tem de ataque ali? A espada. Mas o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, está vendo? São armas de defesa. O que é que isso significa? Que eu não tenho que ir lá chamar o inimigo para briga. Não. Se eu fizer isso, eu serei derrotado. Se eu fizer isso, eu serei atingido. Quando Pedro fala resistir-lhe firmes na fé, fique firme, irmão. Se firme na fé, se fortaleça no Senhor. Como? Faça o dever de casa. Leia a sua Bíblia, esteja em oração, esteja na comunhão dos santos, esteja nas reuniões da igreja, se fortaleça, pregue o evangelho, dê testemunho daquilo que Jesus fez em sua vida. Então, resista ao inimigo, não é chamando ele para briga, não. É você firme na fé, tomando junto com o corpo de Cristo, junto com a igreja, essa armadura, para você ficar firme. E o inimigo, porque se ele está andando ao derredor, buscando uma oportunidade, e você está firme na fé, e eu também, significa que ele não vai achar essa oportunidade. Ele não vai achar essa brecha. Então ele não vai atacar. Então ele não vai ter sucesso na empreitada dele. Essa é a guerra. Essa é a guerra na qual eu e você estamos inseridos. Há um inimigo em comum. Nossos inimigos não são nossos irmãos, não é nossa esposa,
não é nosso marido. Não, nós somos irmãos. Mas há um inimigo em derredor. E sabe o que é que o inimigo quer, irmãos? O inimigo quer tirar eu e você de debaixo dessa cobertura do Senhor. É assim. Você já viu na tentação lá, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, o que é que o inimigo queria fazer com o Senhor? Se você é filho de Deus, imagine, se você é filho de Deus, me prove, faça com que essas pedras aqui se transformem em pães. Irmãos, Jesus é nosso maior exemplo, é ou não é? O homem Jesus, nosso maior exemplo, venceu como homem, mostrando que eu e você, em Cristo, podemos vencer como homens também. Sabe como é que Jesus vivia? Você sabe, em comunhão constante com o Pai. Jesus só fazia aquilo que o Pai mandava ele fazer. Isso quer dizer que Jesus andava debaixo dessa cobertura, porque qualquer coisa que alguém questionasse, por que você está fazendo isso? Porque o Pai mandou. Eu não estou fazendo de minha cabeça, de minha imaginação, é comunhão com Deus aqui, direta. Ele mandou eu fazer, eu fiz. Cobertura. Sabe o que o inimigo queria? Que Jesus saísse de debaixo do teto. Vem cá, rapaz, você vai ver. Agora você vai ver quem é o Filho de Deus aqui. E ao fazer isso, ele saía, de debaixo da cobertura, da comunhão. Irmãos, nós somos atacados quando a gente faz isso. Nós somos atacados. Esse livro aqui, eu cheguei na livraria, uma livraria evangélica, só tem livro de crente ali. Eu vi um livro ali, não conheço esse livro. Os irmãos, não sei, não dão muito bom testemunho desse, mas me deu vontade de ler, eu vou comprar e vou ler. Fazendo isso, você pode estar saindo de debaixo da cobertura e você pode ser atacado naquilo que você acabou de fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque é o princípio do inimigo, é o que ele fez com Eva. Não, rapaz, Deus não teve essa intenção. Não, Deus falou a metade, mas você pode comer. Aí ele despertou o lado independente de Eva. O lado que eu e você, a gente diz assim, pode todo mundo discordar, mas eu vou fazer. Pode todo mundo estar contra, mas eu vou fazer. Aí, irmão, quando eu e você, Deus nos guarde, quando eu e você, a gente toma atitudes independentes, seja em que esfera for, viu? Seja em que esfera for, a gente sai de debaixo da cobertura. Que a gente poderia dizer assim, irmão, eu queria ter comunhão com os irmãos aqui. O que é que os irmãos acham? Eu estou pensando em fazer isso. Eu estou pensando em tomar essa decisão. Eu queria que os irmãos orassem por mim. E se os irmãos tivessem até alguma coisa para me dizer, que me dissessem. Quando você faz isso, você traz o assunto para debaixo da comunhão, da cobertura. Você não age independentemente. O que o inimigo queria com Jesus ali na tentação era fazer com que ele agisse por conta própria. Eu vou mostrar a você quem é o Filho de Deus aqui. Aí Jesus poderia até demonstrar o seu poder, e a pedra ia se transformar em pão mesmo, porque Jesus tinha poder para isso. A questão não é essa. Poder Deus tem. O que Jesus queria mostrar ali não é que ele tinha poder, é que ele era um com o Pai. Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, na família, no meio dos santos, no trabalho, no nosso dia a dia, a gente toma atitudes que nos fazem sair de debaixo dessa proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha, para você desfrutar
da proteção dessa sombra, você tem que estar debaixo dessa sombra. É ou não é? É ou não é, meu amigo? A sombra está aqui, eu estou debaixo da sombra, estou protegido. Mas eu saí. Então o Salmo 91 está dizendo, ó, você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Você tem que estar ali na comunhão com Deus, no seu espírito e na comunhão do corpo. Deus abençoe, obrigado. Então, irmãos, essa introdução aqui, eu vou voltar lá para 2 Crônicas. Essa introdução do... Opa, eu marquei errado, marquei Salmos. Essa introdução aqui, achei, do reinado de Josafá, o Senhor está nos chamando a atenção de que ele tomou medidas para se precaver contra a guerra que estava em curso. E aí, ó, eu vou seguir na leitura, porque tem aqui, ó, o versículo 3, eu vou voltar um pouquinho. O versículo 3 diz assim, ó, o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Baalins, antes procurou o Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Irmãos, é feio, é terrível a constatação de como Israel era idólatra. É incrível. Não parece, quando você lê certos trechos do Antigo Testamento, não parece que ali está se referindo ao povo do Senhor. Não parece. E era o povo de Deus. Salomão, naquela oração de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ó, era o povo de Deus. Era como eu e você hoje. Mas existem trechos do Antigo Testamento que mostram uma idolatria tão grande de Israel. Israel voltado para os ídolos. Israel adorando deuses, demônios. Inclusive, o que fortaleceu a divisão dos reinos é justamente porque Jeroboão, primeiro rei lá do Reino do Norte, ele teve a terrível ideia de construir 2 bezerros de ouro e colocar o povo para adorar esses bezerros. Aí institucionalizou, estabeleceu, regulamentou a idolatria. Agora Israel tem as festas para aqueles 2 bezerros, tem sacerdotes para aqueles 2 bezerros. São coisas assim que você se pergunta, como é que Deus não fez cair fogo assim, queimar o país inteiro? A gente se pergunta. Estevão, quando prega lá, Atos capítulo 7, Estevão cita um versículo dos profetas, que está lá em Amós ou Miqueias, salvo engano, que diz assim: acaso foi para mim, Israel, que você ofereceu sacrifício no deserto? Foi para mim? O Senhor pergunta. Não foi para o Deus Renfã? Não foi para Moloque? Porque o Senhor sabia que durante todo o tempo do deserto, Israel servia a 2 senhores. Estava aqui oferecendo sacrifício ao Senhor e estava buscando favor de ídolos, de demônios, de imagens. Agora o que é mais terrível, sabe o que é? Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Aí você chega, não vou nem ler que você conhece. Aí você chega no final do Novo Testamento, era da igreja, era da graça, você vê o Espírito Santo através de João, 1 João, capítulo 5, verso 21,
Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ô irmão, a Bíblia não ia citar um assunto desse sem necessidade. Não ia. Se está escrito, é o mesmo assunto do Antigo Testamento se repetindo no Novo. É o Senhor dizendo: vocês crentes, se guardem de ser idólatras, porque a nossa idolatria não é aquela, você e eu, jamais, se nós temos o Senhor, jamais nós nos ajoelharemos diante de uma imagem, jamais. Não é dessa idolatria que aqui está falando, não, irmão. Não, isso é passado. Filhinhos, guardai-vos de que o time que você torce seja seu ídolo. Filhinhos, guardai-vos de que seu emprego seja seu ídolo. Filhinhos, guardai-vos de que sua esposa seja seu ídolo. Seu marido, seu filho, um compromisso que você tem seja seu ídolo. Se você tem, irmão, se eu tenho na minha vida qualquer coisa que eu consigo faltar às reuniões da igreja, mas não consigo faltar aquele compromisso, isso é um ídolo. Qual é a exceção? Tem exceção. Aquele irmão, aquele jovem que ele está estudando, tem até Enem hoje, né? Tem até Enem hoje, pronto. Aí o jovem está na idade escolar, na idade da faculdade, ele fez um Enem, passou no vestibular, o curso dele é noturno. Ninguém, irmãos, em sã consciência, vai dizer ele assim: meu irmão, largue a faculdade que você está faltando às reuniões. Não tem isso, não é. Aí é exagero. Ninguém está falando disso. E ninguém vai dizer a você: minha irmã, você está trabalhando e está faltando às reuniões, largue o emprego. Ninguém vai dizer isso a você. Não. Mas na sua comunhão com Deus, você tem que descobrir, porque pode ser que isso tenha sido um entrave na sua vida. Já teve irmãos que, graças a Deus foram poucos casos, mas já teve irmãos que a gente orou para ele conseguir um emprego, ele conseguiu um emprego e se desviou, porque o emprego tomava o tempo dele todo. Esse emprego veio de Deus, irmão? Eu tenho minhas dúvidas. Então, não é uma regra, não é uma receita de bolo para dizer: não pode conseguir emprego no horário das reuniões, não pode estudar no horário das reuniões. Não é regra, irmão. Agora você tem que descobrir. Você tem que colocar diante do Senhor, dizer: Senhor, por causa desse compromisso aqui, eu estou faltando a comunhão dos santos. E aí, Senhor, vá diante dele. Ninguém aqui está dando direção para você fazer nada, não. Quem vai dar direção é ele. Agora, pode se tornar um ídolo? Pode. Tem um hino que o irmão diz assim, ó: pode tudo acabar, só não posso ficar sem Jesus. Pode o emprego ir embora, o time perder o campeonato, pode deixa para lá. Mas Josafá, ele foi honrado pelo Senhor, porque ele procurou se afastar da idolatria. É para nosso ensino ou não é? É, está escrito aqui, o registro santo. Porque o Espírito Santo, ele pega, com certeza aconteceram muitos outros fatos aqui no reinado de Josafá, mas o Senhor separou esses para deixar escrito. É que nem João fala lá no final do Evangelho, que o Senhor fez muitos milagres, não é assim? Mas esses foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenham vida no seu nome. Então o Espírito, ele é econômico, tem 500 coisas para falar, ele vai falar do que é necessário. Então por isso a importância de prestar atenção no que ele deixou registrado. E no versículo
5 diz assim: o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Aí diz assim, versículo 6: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Ele se tornou ousado. Às vezes, Rogério citou aqui na semana passada Finéias. Lembra de Finéias? Finéias. Se você não lembra, eu vou te lembrar. Não é na nossa carne que a gente deve fazer isso, não. Mas às vezes a gente precisa ter a ousadia do Senhor para fazer certas coisas. Finéias foi um deles. Está o povo lá, Números 25, o povo chorando porque Deus tinha enviado a praga. Já tinha morrido um bocado de gente lá. Israel pecou no caso de Baal Peor, idolatria, prostituição. Israel sujou, manchou. E o Senhor, Deus é longânimo, né, irmãos? Tem vezes que você olha uma situação, Deus vai julgar. Deus não julga. Deus é longânimo. Mas quando Ele resolve julgar, Ele julga. Aí o Senhor mandou a praga, morreu um bocado de gente. Aí entra um bonitinho. Entra um bonitinho, o povo está lá se acabando de chorar, se arrepender, porque a praga está. Aí entra um bonitinho com uma prostituta, passa pelo meio e vai para dentro da tenda. Aí Finéias, com essa ousadia que Deus deu a ele, Finéias foi atrás com uma lança que não tinha mais tamanho, e aí diz que entrou na tenda e varou os dois. Se fosse hoje, aí tinha os direitos humanos. Por que agiu com essa crueldade? Homicida. Mas o Senhor falou assim: em Finéias habitou o meu zelo, e o que ele fez vai ser lembrado pelas gerações. E mais, a praga cessou. Aquela espadada que Finéias deu ali fez com que a praga cessasse. Às vezes, irmãos, nós não somos ousados no Senhor. A gente é ousado para nossos assuntos. A gente é ousado, a gente é organizado, a gente é planejado, a gente faz, acontece, mas para as coisas do Senhor a gente é frouxo muitas vezes. Já aconteceu comigo. Já contei. Tá saindo para a reunião da igreja, o toró caiu lá fora. Aí o coração diz assim: será que eu vou para a reunião? Olha, irmão, vamos pensar. Se fosse para o trabalho, eu ia ter esse pensamento? Não ia, irmão. Cadê o guarda-chuva? Mas para a reunião tem que duvidar. Graças a Deus que nesse dia eu fui salvo. Ô glória. Nesse dia a ousadia veio. Olha aí. Na família toda. Em mim, Claudete, vai assim, vai debaixo de chuva. Botou o pé para fora do prédio, a chuva parou. Foi. A gente foi para o ponto, o ponto estava pingando. A chuva tinha parado, tinha pingando, estava pingando aqui o teto do ponto de ônibus. Se ficasse em casa, ia ser uma vergonha, né? A chuva parou e eu não fui. Às vezes nós somos ousados no Senhor, mas Josafá foi. De que maneira? Ele não buscou a idolatria, ele pessoalmente não. E depois, como rei, ainda arrancou os objetos idólatras que estavam lá no reino de Judá. Ele foi ousado. A Bíblia diz, está escrito aqui, ele foi ousado em seguir os caminhos do Senhor. Nós, no Espírito, precisamos dessa ousadia no Senhor.
dessa intrepidez. Pelo sangue de Jesus, nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Está vendo? Já nenhuma condenação há. Então por que eu serei frouxo? Por que eu não levanto a voz no partir do pão para agradecer ao Senhor? Por que eu não oro? Quando eu estou aí fora eu falo. Mas aqui na reunião, murcho. Aqui na reunião eu não tenho uma palavra de agradecimento para poder dirigir ao Senhor, partir do pão, mesa do Senhor. Falta-nos muitas vezes essa ousadia, irmãos, essa intrepidez. Repito, não é na carne. Se for na carne, todo mundo vai conhecer, vai ficar patente. Mas é a ousadia no Senhor, vai dizer: Senhor, eu pesquei a noite toda, Senhor, não tinha nada, mas já que o Senhor falou, debaixo da sua palavra eu vou jogar rede. Ousadia no Senhor. Aí vem a rede cheia de peixe. Glória a Deus. Irmãos, Josafá foi ousado, versículo 6, em seguir os caminhos do Senhor. Porque lembra de Hebreus diz que o Senhor tem para nós um caminho vivo. Não é um caminho vivo? Os caminhos que a gente anda aí fora são mortos, são caminhos parados. A estrada que a rua que você pegou para você entrar aqui no local de reunião é uma rua morta, é uma parada, porque você que tem que andar, você que tem que dar os passos. Mas o Senhor, Ele é um caminho vivo. Ele é que nem uma escada rolante. Você só faz entrar nele, fica parado. Ele leva. Aquelas esteiras de aeroporto, para você não carregar a bagagem pesada. Caminho vivo, caminho que ele se move. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente é ousado em seguir os caminhos do Senhor, Ele próprio move as águas. Ele próprio dá graça para que aquilo aconteça. Não é na nossa força, não. A gente só se coloca no caminho. O caminho é vivo. Você coloca no caminho, ele vai andar. Não precisa você ficar esperando você ter força. Não. Se coloque no caminho. É que nem lá com a questão do inimigo. Fique firme na fé. Você vai resistir a ele, porque é caminho vivo o Senhor em nós. Amém? 10 para meio-dia. Então, está na hora a gente parar e que o Senhor nos ajude no próximo domingo, se assim Ele permitir. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos tudo que falamos. Muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor, competente que é, o Senhor fale aos nossos corações, nos edifique e trabalhe em nós para a Sua glória. Em nome de Jesus.